de conhecer a Deus. E quando ele vai, porque só existe uma maneira de conhecer a Deus, ele vai à luz do Evangelho. E quando ele vai para o Evangelho, e ele começa a conhecer a Deus, que ele vê a lei, ele tem menção de pecado. Ele começa a se sentir pecador. Não existe um justo. Lá em Gênesis 6,5 vai dizer que o coração do homem é mau continuamente. É o próprio Deus que fala. Antes de mandar o dilúvio, ele olha para o ser humano e fala assim: eu vou ter que mandar o dilúvio, vou destruir tudo, porque o coração do homem, os desígnios dele é mau, continuamente mau. É o próprio Deus quem diz isso. O homem é mau, e a menos que ele receba o Espírito Santo dentro de si, ele não reconhecerá o seu pecado. As pessoas do mundo, elas estão cegas. E só existe uma forma delas enxergarem quem elas são. É recebendo o Evangelho, ao qual ele, crendo, receberá o Espírito Santo, ao qual o iluminará acerca de seu pecado. Nós, meus irmãos, somos como um ovo podre. A casca, mas antes do Espírito Santo entrar, nós só enxergamos a casca, branquinha, branquinha, branquinha. Mas por dentro só há podridão. E o primeiro erro que essa pessoa comete é achar que Deus nos julga conforme o ser humano nos julga. O foro de Deus é íntimo. Deus nos julga intimamente. Cristo disse: vocês ouviram o que foi dito, não mate. Eu, porém, vos digo, aquele que tiver ódio contra o seu irmão e carregar isso, já o matou dentro de si. Vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Todo aquele que olhar para uma mulher ou um homem com um olhar impuro, já adulterou dentro de si contra ela. Ninguém poderá chegar no tribunal de Deus, levantar a mão, bater no peito e dizer: eu sou justo diante de Deus. O foro é íntimo. Lá em Romanos 3:10 ao 18 diz que não há um justo sequer. Não há quem entenda, todos se extraviaram, a um se fizeram inútil, palavras são como um veneno de víboras. Nós somos pecadores, e a menos que o Espírito Santo nos ilumine a essa verdade, nós só enxergaremos a casca por fora. Só a casca por fora. Talvez alguém pense que eu sou bom o suficiente. Eu quebrei, não, eu não sou tão pecador assim. Lá em Tiago 2:10 vai dizer, meus irmãos, que aquele que quebrou uma só lei, uma só, ele é culpado de quebrar todo o resto. Todo o resto. Talvez para os irmãos isso fica difícil de entender à luz das Escrituras. Permita-me ilustrar isso para os irmãos. Imaginem vocês descendo, vocês não, imagina um trabalhador de uma mina, ele tem que descer num lugar muito profundo, ele vai descer por essa corrente, só que só um elo dessa corrente se quebra. Certamente esse trabalhador está perdido, não tem segurança. Assim é o que está dizendo. Aquele que é culpado de cometer apenas um pecado é culpado de cometer todos. Aquele que quebra uma só lei é culpado de quebrar toda a lei. Adão quebrou uma só lei. Uma só lei. E quando ele quebra uma, ele quebra todas as outras leis. Ele rouba. Ele quebra todas as outras leis. Nós não somos dignos. Ninguém chegará diante de Deus, baterá no peito e poderá falar: eu não tenho pecado. Todos se extraviaram. A uns se fizeram inútil. Língua de víboras. Os nossos pensamentos são maus continuamente. Continuamente nós pecamos contra Deus. E quando você vem para o Evangelho, que você recebe o Espírito Santo, e você vem para o Evangelho, à luz do Espírito Santo, meus irmãos, o Espírito Santo vem mostrando um Deus Santo. E quanto mais ele te mostra um Deus Santo, mais você vê o quão você é ruim, quanto você é pecador, quanto você é vil, quanto você está ao contrário daquilo que Deus é. E você diz: ai de mim, ai de mim. Mas ao mesmo tempo, mais você é transformado de glória em glória. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Eu oro a Deus para que todos vocês tenham entendido
tenham menção de pecado. Cristo veio para o que é pecador. Aquele que é são não precisa de médico. Nós precisamos reconhecer a podridão que há dentro de nós. Lá em João 3:6 vai dizer que aquele que é nascido de carne é carne, aquele que é nascido de espírito é espírito. E a menos que nós nasçamos do Espírito Santo, nós não poderemos nos achegar a Deus. O homem, ele anda na contramão de tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é santo, por natureza. Por natureza. A natureza humana, ela almeja, e o pior de tudo, meus irmãos, que é prazeroso. O homem, ele tem prazer. Quando eu digo homem, é homem e mulher. Tem prazer no pecado. O pecado é prazeroso. Tudo que é pecado é prazeroso. E o pior, nós somos como um peixe dentro da água. A menos que você tire o peixe da água e fale com ele que ele está molhado, ele não saberá que ele está molhado. É assim nós com o pecado. Antes do Espírito Santo, nós somos envoltos ao pecado. Nós somos impermeados pelo pecado. E nós não conseguimos enxergar isso. É o Espírito Santo quem vem e abre os nossos olhos.